volta aos nossos estudos, o Estatuto do Servidor Público de Ponta Porã. Vamos dar continuidade aqui à quinta parte, Nós vamos ler o artigo 218 ao 263. Não esqueça de se inscrever no meu canal, Regina Sala Barrieta, Ativar o sininho para que ele possa avisá-lo toda vez que sair um vídeo novo e dar o like para que ele possa expandir para aquelas outras pessoas que tenham interesse também a respeito do assunto. Bora lá, continuar nossos estudos? Capítulo 5º, das penalidades. Artigo 218. São penalidades disciplinares. Inciso 1º, advertência. Inciso 2º, suspensão. Inciso 3º, multa. Inciso 4º, destituição de função ou cargo de confiança. Inciso 5º, cassação de disponibilidade. Inciso 6º, demissão. Artigo 219. Na aplicação das penas disciplinares, serão considerados a natureza, a gravidade, os motivos e as circunstâncias da infração ou dano que dela decorrerem para o serviço público, bem como os antecedentes funcionais e o comportamento funcional e social do servidor. Parágrafo único. As penas impostas ao servidor serão registradas em seus assentamentos, mesmo as de menor gravidade, obrigatoriamente. Artigo 220. Caberá a pena de repreensão a ser aplicada por escrito, em caso de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de reincidência. Artigo 221. Caberá a pena de suspensão a ser aplicada em caso de: inciso 1º, falta grave. 2. Desrespeito à proibição que, pela sua natureza, não ensejar a pena de demissão. Ou 3. Reincidência em falta já punida com repreensão. Parágrafo 1º. A pena de suspensão não poderá exceder 90 dias. Parágrafo 2º. O servidor suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão, por solicitação da chefia imediata do servidor, poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento, obrigando, nesse caso, o servidor a permanecer em serviço. Artigo 222. A demissão será aplicada nos seguintes casos. 1. Transgressão dos incisos do artigo 209, quando de natureza grave e comprovada má-fé. 2. Incontinência pública e escandalosa, patrocínio de jogos proibidos e comércio ilegal de bebidas e substâncias que resultem em dependência física ou psíquica do recinto do serviço. 3. Insubordinação grave em serviço. 4. Ofensa física grave em serviço contra servidor ou particular, salvo legítima defesa. 5. Crimes contra a administração previstos no Código Penal. 6. Abandono do cargo. 7. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 8. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 9. Corrupção. 10. Desídia no cumprimento dos deveres. 11. Sentença judicial transitada em julgado. 12. Inassiduidade habitual. 13. Improbidade administrativa. E 14. Lesão aos cofres públicos de dilapidação do patrimônio municipal. Parágrafo 1º. Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, sem justa causa, por 30 dias consecutivos. Parágrafo 2º. Considera-se inassiduidade habitual a falta ao serviço por 60 dias ou mais, interpoladamente, sem justa causa, no período de 12 meses. Parágrafo 3º. O servidor que incidir nas ocorrências previstas no parágrafo 1º e 2º poderá reassumir o exercício a qualquer tempo, sem prejuízo do processo administrativo disciplinar para apuração da causa da ausência. Parágrafo 4º. A autoridade competente poderá aceitar como justificativa da ausência causa não especificamente prevista na legislação em vigor, desde que devidamente comprovada, caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares. Parágrafo 5º. O período de ausência, independentemente do resultado do processo administrativo disciplinar, será considerado como falta ao serviço injustificadas, não gerando para o faltoso qualquer direito funcional ou financeiro. Artigo 223. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Artigo 224. Não poderá retornar ao serviço público sob qualquer forma de vinculação
o servidor de qualquer esfera governamental, municipal, estadual ou federal, que tenha sido demitido por infração do inciso 5º do artigo 221, salvo se for provada sua inocência. Artigo 225. A pena de demissão em face da infração prevista no inciso 5º do artigo 222 será aplicada em decorrência de decisão judicial. Artigo 226. Será cassada a disponibilidade se ficar provado em processo administrativo disciplinar que o disponível não retornou ao serviço público quando convocado para reassumir seu cargo ou outro similar. Artigo 227. Verificada em processo disciplinar a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Artigo 228. São competentes para aplicação das penas disciplinares: 1. O chefe do Poder Executivo, em qualquer caso e privativamente nos de multa, destituição de função ou cargo de confiança, suspensão por prazo superior a 30 dias, demissão e cassação da disponibilidade. E 2. Os secretários municipais e dirigentes superiores das entidades da administração indireta, nos casos em que não seja de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. Nos casos do inciso 2º, sempre que a imposição de pena decorrer de processo administrativo disciplinar, a competência para decidir é do chefe do Poder Executivo. Artigo 229. Prescreverá, inciso 1º, em 180 dias a falta sujeita à advertência. Inciso 2º, em 2 anos, a falta sujeita às penas de multa ou suspensão. Inciso 3º, em 5 anos, a falta sujeita, a linha A pena de demissão, a linha B, a cassação da disponibilidade. Parágrafo 1º, a falta também prevista como crime penal prescreverá juntamente com este. Parágrafo 2º, o curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente e se interrompe pela abertura da sindicância ou com a instauração do processo administrativo disciplinar, até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 3º. Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr integralmente a partir do dia em que cessar a interrupção. Título 8º do Processo Administrativo e Disciplinar. Capítulo 1º da Suspensão Preventiva. Artigo 230. A suspensão preventiva, até 30 dias, será ordenada pelo chefe do Poder Executivo, desde que o afastamento do servidor seja necessário para que não venha a influir na apuração da infração. Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo poderá ser determinada no ato de instauração do processo administrativo ou em qualquer fase de sua tramitação e estendida até 90 dias, fim dos quais cessarão automaticamente os seus efeitos, ainda que o processo administrativo e disciplinar não seja concluído. Artigo 231. A suspensão preventiva é medida acautelatória e não constitui pena. Artigo 232. O servidor afastado em decorrência da medida acautelatória referida no artigo 219 terá direito: 1. A contagem do tempo de serviço relativo ao afastamento, desde que reconhecida sua inocência no final. 2. A contagem do tempo de serviço relativo à suspensão preventiva, se do processo resultar pena disciplinar de advertência ou repreensão. 3. A contagem do período de afastamento que exceder o prazo de suspensão disciplinar aplicada. Parágrafo 1º. O cômputo do tempo de serviço nos termos deste artigo implica no direito à percepção do vencimento e vantagens no período correspondente. Parágrafo 2º. Será computado na duração da pena de suspensão disciplinar imposta o período de afastamento decorrente de medidas acautelatórias. Capítulo 2º da apuração sumária de irregularidade. Artigo 233. A apuração sumária, por meio de sindicância, não ficará adstrita ao rito determinado para o processo administrativo disciplinar,
constituindo-se em simples averiguação. Parágrafo único. A critério da autoridade que a instaurar e, segundo a importância maior ou menor do evento, a sindicância poderá ser realizada por um único servidor ou por uma comissão de 3 servidores, preferivelmente efetivos. Artigo 234. A instauração de sindicância não impede a adoção imediata, através de comunicação à autoridade competente, da suspensão preventiva. Artigo 235. C. No curso de apuração sumária, ficar evidenciada falta punível com pena superior à de suspensão por mais de 30 dias ou multa correspondente, o responsável pela apuração comunicará o fato ao superior imediato, que solicitará pelos canais competentes a instauração de processo administrativo disciplinar. Artigo 236. São competentes para determinar a apuração sumária de irregularidades ocorridas no serviço público municipal os dirigentes de unidades administrativas até ao nível de secretaria municipal. Parágrafo 1º. Se o fato envolver a pessoa de secretário municipal, dirigente de entidade da administração indireta e servidor subordinado diretamente ao chefe do Poder Executivo, a abertura de sindicância caberá ao chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a designação será feita por escrito, em ato publicado na imprensa oficial. Artigo 237. O sindicante deverá colher todas as informações necessárias, ouvindo o denunciante, a autoridade que ordenou a sindicância, quando conveniente ou suspeito, se houver os servidores e os estranhos eventualmente relacionados com o fato, bem como procedendo à juntada do expediente de instauração da sindicância e de quaisquer documentos capazes de bem esclarecer o ocorrido. Artigo 238. Por se tratar de apuração sumária, as declarações do servidor serão recebidas também como defesa, dispensada a citação para tal fim, assegurada, porém, a juntada pelo mesmo, no prazo de 5 dias, de qualquer documento que considere útil. Artigo 239. A sindicância não poderá exceder o prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez até 8 dias em caso de força maior, mediante justificativa autoridade que houver determinado a sindicância. Artigo 240. Comprovada a existência ou inexistência de irregularidade, deverá ser, de imediato, apresentado relatório de caráter expositivo, contendo exclusivamente, de modo claro e ordenado, os elementos fáticos colhidos ao curso da sindicância, abstendo-se o relator de quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico, deixando à autoridade competente a capitulação das eventuais transgressões disciplinares verificadas. Artigo 241. A sindicância poderá resultar, inciso 1º, no arquivamento do processo, inciso 2º, na aplicação de penalidades de advertência e suspensão até 30 dias, inciso 3º, na instauração do processo disciplinar, sempre que o ilícito ensejar a imposição de penalidade superior à discriminada no inciso 2º deste artigo. Capítulo 3º. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 242. O processo administrativo disciplinar precederá sempre a aplicação de penas de suspensão por mais de 30 dias, destituição de função, demissão e cassação de disponibilidade. Parágrafo 1º. O processo administrativo disciplinar terá o contraditório, que assegura ao acusado ou indiciado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos no direito. Parágrafo 2º. As disposições deste capítulo se aplicam a todos os servidores em exercício, em órgãos ou entidades municipais, qualquer que seja o regime jurídico ou a relação de trabalho com o município. Artigo 243. A determinação de instauração do processo administrativo disciplinar é da competência do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Excetua-se desta norma a instauração de processo disciplinar para apuração de ilícitos administrativos, cuja competência esteja atribuída por legislação específica a outra autoridade. Artigo 244. Promoverá o processo comissão designada por ato do chefe do Poder Executivo e constituída por 3 servidores, no mínimo 2 estáveis. Parágrafo 1º. Não poderá participar da comissão cônjuge, companheiro ou parente do indiciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau.
Parágrafo 2º. Das reuniões da comissão deverão ser gravadas atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Parágrafo 3º. O chefe do Poder Executivo poderá dispensar os membros da comissão do registro do ponto, sempre que os trabalhos e o interesse públicos recomendarem. Artigo 245. Se, de imediato ou no curso do processo administrativo e disciplinar, ficar evidenciado que a irregularidade envolve crime, a autoridade instauradora comunicará ao Ministério Público. Artigo 246. O processo administrativo disciplinar deverá estar concluído no prazo de até 90 dias, contados da data em que for publicado o ato de constituição da comissão, prorrogável sucessivamente por 2 vezes de, no máximo, 30 dias cada, em caso de força maior. Parágrafo único. A não observância desses prazos não acarretará nulidade do processo, importando, porém, quando não se tratar de desdobramento em responsabilidade administrativa dos membros da comissão. Artigo 247. Os órgãos municipais, sob pena de responsabilidade de seus titulares, atenderão com a máxima presteza às solicitações da comissão processante, inclusive requisição de técnicos e peritos, devendo comunicar prontamente a impossibilidade de atendimento em caso de força maior. Artigo 248. A comissão assegurará, no processo administrativo e disciplinar, o sigilo necessário à elucidação do fato ou o exigido pelo interesse da administração pública. Artigo 249. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame pericial, direto ou indireto, não podendo supri-lo a comissão do acusado. Parágrafo único. A autoridade julgadora não ficará restrita ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Artigo 250. A acariação será admitida entre acusados e testemunhas e entre testemunhas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariadores tornarão a inquirir para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Artigo 251. Ultimada a instrução, será feita, no prazo de 3 dias, a citação do indiciado para apresentação de defesa no prazo de 10 dias, sendo-lhe facultada vista do processo, durante todo esse período, na sede da comissão. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo de 20 dias será comum. Parágrafo 2º. Estando o indiciado em lugar incerto, será citado por edital publicado 3 vezes no órgão oficial de imprensa, contando-se para a defesa o prazo de 10 dias da última publicação. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado em dobro para diligências consideradas imprescindíveis. Artigo 252. Nenhum acusado será julgado sem defesa, que poderá ser produzida em causa própria. Parágrafo único. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado indicar, por ocasião do interrogatório. Artigo 253. Sempre que o acusado requeira, será designado pelo presidente da comissão, servidor municipal, de preferência bacharel em direito, para promover-lhe a defesa, ressalvado seu direito de, a qualquer tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo, na hipótese da parte final do caput do artigo anterior. Artigo 254. Em caso de revelia, o presidente da comissão designará, de ofício, um servidor municipal, de preferência bacharel em direito, para defender o indiciado. Parágrafo 1º. O defensor do acusado, quando designado pelo presidente da comissão, não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 2º. A falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, não determinará o adiamento de quaisquer atos do processo, devendo o presidente da comissão designar substituto, ainda que provisoriamente ou para só o efeito do ato. Artigo 255. Para assistir pessoalmente aos atos processuais, fazendo-se acompanhar de defensor,
Se assim o quiser, o acusado será sempre intimado e poderá, nas inquirições, levantar contradita, formular perguntas e reinquirir testemunhas. Nas perícias, apresentar assistente e formular quesitos cujas respostas integrarão ao laudo e fazer juntada de documentos em qualquer feito do ato. Parágrafo único. C. Nas perícias, o assistente divergir dos resultados poderá oferecer observações escritas que serão examinadas no relatório final e na decisão. Artigo 256. No interrogatório do acusado, seu defensor não poderá intervir de qualquer modo nas perguntas e nas respostas. Artigo 257. Antes de iniciado, o servidor intimado a prestar declarações à comissão poderá fazer-se acompanhar de advogado, que, entretanto, observará o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não se deferirá, nessa fase, qualquer diligência requerida. Artigo 258. Concluída a defesa, a comissão remeterá o processo ao chefe do Poder Executivo, com relatório onde será exposta a matéria de fato e de direito, concluindo pela inocência ou responsabilidade do indiciado e indicando, no último caso, as disposições legais que entender transgredidas, bem como a pena que julgar cabível. Artigo 259. Recebido o processo, o chefe do Poder Executivo poderá determinar o seu exame pela área jurídica quanto aos aspectos formais e legais envolvidos e, após, proferirá a decisão no prazo de 20 dias. Parágrafo único. A autoridade decidirá à vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando vinculada às conclusões do relatório. Artigo 260. Quando a autoridade julgadora entender que os fatos não foram apurados devidamente, determinará o reexame do processo pela própria comissão ou por outra que deverá ser constituída no prazo de 20 dias da entrega do relatório final. Parágrafo 1º. Quando for o caso, os autos retornarão à comissão que inicialmente apurou os fatos para cumprimento das diligências expressamente determinadas e consideradas indispensáveis à decisão da autoridade julgadora. Parágrafo 2º. As diligências determinadas na forma do parágrafo 1º serão cumpridas no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 3º. Ocorrendo o disposto neste artigo, o prazo de julgamento será contado da data do novo recebimento do processo. Artigo 261. Em caso de abandono de cargo ou função, a comissão iniciará seu trabalho fazendo publicar por 3 vezes edital de chamada do acusado, no prazo máximo de 20 dias, caso se encontre em lugar incerto ou ignorado. Parágrafo 1º. O prazo para apresentação da defesa pelo acusado começará a correr da última publicação do edital no órgão oficial ou de sua notificação por escrito. Parágrafo 2º. Fim do prazo do parágrafo 1º e não havendo manifestação do faltoso, ser-lhe-á designado pelo presidente da comissão defensor, que se desincumbirá do cargo no prazo de 15 dias contados da data de sua designação. Artigo 262. A comissão, recebendo a defesa, fará a sua apreciação sobre as alegações e encaminhará relatório à autoridade instauradora, propondo o arquivamento do processo ou a expedição do ato de punição, conforme o caso. Parágrafo único. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal. Artigo 263. O servidor só poderá ser exonerado, a pedido, após conclusão do processo administrativo disciplinar a que responder e do qual não resultar pena de demissão. Muito bem, ficamos por aqui. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Bons estudos!